Abre a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Escreveu Mateus. Segundo escreveu Mateus, capítulo 13. E nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos ler na versão atualizada, revista atualizada. Se eu puder colocar aqui a versão revista atualizada. Oro salamanto. Ai de cantoro vassai. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, e outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O versículo 18: atentei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Isto é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. Senhor, nós queremos orar a Ti, Senhor. O Senhor tem me colocado nessa noite para pregar a Tua palavra. E eu sei, Deus, que há uma grande responsabilidade. Não falar as minhas palavras, mas falar assim diz o Senhor. Meu Deus, que cada coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra. Senhor, não permita que Satanás venha roubar essa semente. Não permita que Satanás venha distrair a nossa mente. Não permita, Senhor, que nenhum mal venha atuar nessa noite, que tão somente o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração de uma forma toda especial. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, antes de começar a pregação, eu quero agradecer aos irmãos por essa recepção, esse carinho. Nós somos chamados aqui na frente, mas os irmãos já demonstraram o seu carinho através das mensagens no WhatsApp, nas redes sociais. E a gente, eu confesso, irmãos, nós somos muito amados por essa igreja, a minha família. Eu quero agradecer muito, irmãos, muito mesmo, pelo carinho que vocês têm demonstrado para conosco e pelas suas orações também em nosso favor, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Fala com o Senhor, continua falando no seu coração. Deus, fala comigo. Aleluia.
você veio aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, eu quero pregar nessa noite sobre a parábola do semeador. Eu confesso, irmãos, que ao preparar essa mensagem, eu falei assim: Deus, mas é uma parábola conhecida por todos. Todos, até criança, conhece essa parábola. E eu falei: Deus, fala comigo primeiro, ministra o meu coração, me ajuda a entender a tua palavra. E eu comecei a fazer uma pergunta: que tipo de solo é o meu coração? Esse é o título da mensagem: que tipo de solo é o seu coração? Então, quando Jesus começa a pregar essa parábola, Jesus está no templo e ali ele cura um homem com a mão mirrada, uma mão encolhida. E diz a palavra que os fariseus e os escribas, eles se uniram com os herodianos para matar Jesus. Jesus foi proibido de pregar na sinagoga. A partir daí, ele vai e diz a palavra que ele começa a ensinar uma multidão. Uma multidão segue ele e ele começa a ensinar. E ele fala por parábolas. E os irmãos sabem o que é parábola? Parábolas são histórias que Jesus está contando para mostrar realidades no reino. Ele conta essa história. Jesus gostava de contar essas histórias. Então, ele vai contando sobre essa parábola semeador. E ele começa dizendo: um semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves dos céus e comeram aquela semente. E ele continua dizendo que em terra cheia de pedras. Então, diz a palavra que nesse terreno a terra era pouca, não era muita terra. A planta chegou a crescer, a semente ela germinou, mas não tinha raízes profundas. E logo veio o sol, queimou aquela planta e diz a palavra que ela secou e morreu. E Jesus continua falando sobre o semeador, que outra parte da semente cai entre os espinhos. E diz a palavra que os espinhos, mas não fala da semente, a semente não cresceu, a semente nasceu, mas não cresceu. E diz a palavra que ela começou a ser sufocada por esses espinhos. E o quarto tipo de terreno é um terreno bom, uma terra boa que produziu muitos frutos, a 100, a 60 e a 30. Meus irmãos, talvez para nós aqui seja muito estranho Jesus falar essa linguagem, mas Jesus está falando para um povo que entendia a linguagem. Jesus está falando de acontecimento, dessa história, desse semeador, então eles entendiam. Então Jesus pega essa história para explicar uma realidade no reino de Deus. Ele pega essa história e compara com o reino. E aqui, a multidão não entende. A multidão não compreende essa parábola. Os seus ouvidos estão tapados, não consegue ouvir a voz de Deus. Assim como Isaías profetizou que vai ouvir e não vai entender. Vai olhar e não vai compreender absolutamente nada. Então Jesus, quando chega na sua casa, quando chega ali na intimidade, ele conversa com os seus discípulos e ele começa a explicar a parábola. Quando você lê as outras parábolas, a maioria delas, Jesus não explica absolutamente nada. Mas aqui Jesus, junto com os seus discípulos, ele começa a explicar. Eles não estavam entendendo absolutamente nada. A multidão não entendeu, mas os discípulos também não estavam entendendo. E o Senhor diz assim: a vós é revelado
é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Não à multidão, mas a vocês é revelado, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E aqui, Jesus começa explicando sobre a parábola. E eu gostaria de ler e entender essas explicações. O semeador que semeia a palavra representa Cristo. Eu acho interessante que fala que o semeador saiu a semear a palavra. Meus queridos, o mais importante não é o pregador. Às vezes nós ficamos tão impressionados com o pregador, mas o mais importante é a palavra de Deus estar sendo ministrada através do pregador. Diz a palavra que saiu a semear a palavra. Eu posso pregar muitas coisas aqui, eu posso esbanjar conhecimento. Paulo chegou a dizer para a igreja de Corinto: eu não fui ter com vocês com palavras persuasivas, mas eu fui ter com vocês em demonstração do poder de Deus. Irmãos, a palavra precisa ser semeada. A palavra, se eu chegar para vocês aqui, abrir a Bíblia e durante meia hora ler salmos, ler os profetas, e chegar depois de meia hora, encerrar o culto e falar assim: irmãos, podem ir para casa. Certamente muitos vão dizer assim: o pastor não pregou, hoje não teve pregação, porque a gente está acostumado a relacionar apenas ao pregador e não a mensagem em si, que é a palavra do Senhor. Então o semeador semeou a palavra. Isso é importante. Eu quero dizer para vocês, irmãos, cada dia que passa as pessoas estão fugindo de ouvir a palavra, porque essa palavra ela muda, ela transforma. Paulo chegou a dizer que a palavra de Deus, o evangelho, é o poder de Deus para transformar, para mudar vidas. Irmãos, é isso, é o poder de Deus, nós precisamos entender isso. Não é a palavra de coach, não, irmãos, tem muitas pregações, tem muitas coisas que às vezes elas são muito motivacionais. Pessoas estão procurando, vai na internet e lá está seguindo centenas e milhares de seguidores, seguindo coach. Eu até entendo que essas pregações, elas motivam a gente. Ela traz um entusiasmo. Mas essas pregações, muitas vezes, elas não veem a palavra. Às vezes, cita superficialmente a palavra, mas é essa palavra, esse evangelho, que vai produzir vida, que vai produzir fé. Então, a Bíblia começa dizendo: o semeador saiu a semear, e Jesus explica que é a palavra que está sendo ministrada. E Jesus está dizendo que o primeiro terreno são aqueles que ouvem a palavra. Meus queridos, apenas ouvir. Você pode chegar aqui e você vai ouvir, está ouvindo essa mensagem. Mas eu quero dizer para você que Satanás, ele fica na espreita, procurando oportunidade para arrancar essa semente do coração do ser humano. Nesse primeiro terreno aqui, me parece que Jesus está se referindo ao homem que não conhece a Deus,
que quando a semente cai no coração dele, essa semente não consegue profundidade. Essa semente ela fica na superfície, mas ela não consegue penetrar no coração. Talvez Jesus estava se referindo aos fariseus e aos escribas, que o excesso de religiosidade não permitia que a palavra penetrasse no coração deles. Então o Senhor fala que como a semente fica na superfície e não consegue penetrar na terra, vem Satanás e arrebata essa semente. E o Senhor explica sobre o segundo solo, que ele fala que é um solo rochoso. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou que, dentre várias vezes que ele foi em Israel, ele observou que Israel, a maioria dos terrenos é cheio de pedra, principalmente na Judéia. E aí ele entendeu porque o Senhor fala que esse semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu em terreno rochoso. E diz a palavra que nesse terreno havia pouca terra. A semente chegou até penetrar na terra, chegou até brotar, mas como não tinha profundidade, era pouca terra, não nasceu raízes. Ou seja, até que nasceu um pouco, mas a raiz não. E quando veio o sol, bateu sobre essa planta, ela morre. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte: os que têm um coração rochoso, ele fala que são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem. No primeiro caso apenas ouve, aqui não, aqui além de ouvir, recebe a palavra. A palavra chega a entrar no coração, mas diz a palavra, diz a Bíblia que chegando a angústia e as perseguições, logo se escandaliza. Meus irmãos, você conhece tipo de pessoas assim que até chega na igreja com entusiasmo? Quantas vezes nós recebemos pessoas que vêm aqui na frente, levantando a mão, chorando, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Só que quando sai daqui, ele começa a perceber que a angústia e as perseguições começam a surgir na sua vida, na sua família. Meu irmão, não existe evangelho sem luta. Um dia eu vi um cartaz na igreja, um cartaz enorme, dizendo o seguinte: pare de sofrer. Se você quiser parar de sofrer, participe conosco de uma campanha. Mas não é esse evangelho que Jesus ensina. O Senhor está falando aqui que angústia e perseguição vai existir. A angústia é algo que está acontecendo dentro de nós. A perseguição, algo exterior. Irmãos, nada vai se resolver num passe de mágica. Quantas pessoas são levadas aos encontros com Deus? Eu já participei, eu já preguei no encontro com Deus. A gente passa 3 dias ali sendo ministrado. E quando a gente sai dali, a gente sai tão cheio que não quer usar internet, não quer usar televisão. E a gente quer ficar na igreja. A gente quer orar à noite.
Todo momento a gente quer orar, a gente quer ler a palavra. Quantos irmãos eu já acompanhei que falou assim: pastor, a minha vida mudou. Eu agora só quero Jesus, eu só quero orar, eu só quero estar nos cultos. E aí passa algumas semanas, eu vejo que aquela pessoa começa a desanimar. Ela começa a perceber que isso não vai livrá-la de angústias e perseguições. O próprio Jesus, ao chamar o seu discípulo assim: no mundo vós tereis aflições. Vocês querem me seguir? Tem uma cruz. Alguns deles até pensaram: Senhor, quando o Senhor chegar lá no seu reino, quando sentar no seu trono, eu quero ficar um à direita, outro à esquerda. Mas não é isso que o Evangelho promete. Aqui na terra, o Senhor está dizendo: haverá angústia, haverá perseguição. Mas aqui, esse segundo tipo de terreno, diz a palavra que tem pouca duração. Tem pessoas que se convertem, parece que ela tem um prazo de validade. Tem pouca duração. E quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Meus queridos, o número de pessoas desigrejadas, o número de pessoas que estão escandalizadas com tudo o que está acontecendo. Às vezes, você ouve nos comentários, alguns falam assim: é por isso que eu saí daí, é por isso que eu não quero mais igreja, é por isso que eu estou decepcionado. Ou seja, logo se escandaliza. Aí Jesus fala sobre o terceiro tipo de terreno, que é um terreno espinhoso. Chegam os espinhos e sufoca a palavra. Nesse caso, a semente cresce, nasce, mas não cresce e não dá fruto. Porque diz a palavra que os espinhos começam a sufocar. São aqueles que as preocupações, a fascinação das riquezas e os prazeres começam a roubar a sua força espiritual. Meus irmãos, eu fui na casa de uma irmã, eu e a Bel, e aí eu vi umas plantas lindas, mas muito bonitas. Aí as pessoas falam assim: pastor, o senhor quer uma planta dessa? Eu falo: quero. Cuida, pastor. Aí me deu a planta, botei no carro. Cheguei lá nos primeiros dias, comecei a molhar, bonito. Só que passou o tempo, eu esquecia da planta. Semanas, meses. Só que quando eu olhava a planta, estava seca. E a irmã dizia: como é que está a planta, pastor? Irmãos, a plantinha começava a ficar seca. Só que tinha muita raiz. Aí de repente vem a chuva. E eu olho e a planta, ela começa a voltar, ficar linda. Eu falei: meu Deus, eu não estou cuidando. Volta e meia eu jogo água, mas eu falei assim: olha o milagre da natureza. Mas sabe o que acontece? Embora o sol venha sobre ela,
Algumas folhas ficam secas, ela não morre por causa das raízes. O que alimenta, o que faz ela viver não são as folhas, não são os frutos, mas o que faz ela estar viva são as raízes. Aí choveu, tá linda lá. Aí eu lendo aqui a parábola, fui assim, eu vou visitar a minha plantinha. Aí eu fui lá, bonita a planta. Aí eu abri assim e vi umas outras plantinhas. Eu falei, vem cá, essa plantinha é diferente. E as outras plantinhas nascendo ali, estava criando raízes. Aí eu peguei e fui tirando, limpando, tirando aquelas folhas secas e fui limpando. Joguei no chão e esqueci de guardar e pronto. Bel viu, me exortou, tudo bem. Aí eu falei assim, gente, vem cá, tinha plantinha ali que eu não plantei. Mas essa plantinha que eu não plantei são ervas daninhas. Aquelas raízes estavam sugando o nutriente da terra. Então eu preciso cuidar, eu preciso limpar. Então o que você planta, você precisa cuidar. É isso que o Senhor está falando, esse coração precisa ser cuidado. Porque às vezes você não percebe o que está lá, tem coisas concorrendo que vai sugar o nutriente e não vai crescer. Você já observou que tem pessoas que estão há anos na igreja e não cresce nada? Tem até uma certa raiz, mas não consegue absorver os nutrientes da palavra de Deus, porque os espinhos, a raiz do espinho, da erva daninha, está sugando o terreno e não consegue. Tem muitas coisas concorrendo, Jesus citou aqui algumas, que é a preocupação deste mundo, as fascinações da riqueza e os prazeres desse mundo. Irmãos, tem coisas que estão sugando a nossa força espiritual. Toda semana existe coisas que começam sugando. E aí quando a gente chega no culto para receber, a gente chega anêmico, sem força para orar, sem força para louvar, sem força para adorar o Senhor, porque esses espinhos, essas ervas daninhas, elas estão sugando os nutrientes. Eu preciso, às vezes, falar assim, Deus, limpa o meu coração. Nós ficamos pedindo ao Senhor, Deus, limpa o meu coração, irmãos, mas tem coisas que nós podemos fazer. Aquela limpeza ali, pedir ao Senhor, Deus, tira essa preocupação excessiva do meu coração com relação ao mundo. Tira essa fascinação pelas riquezas, essa ganância, essa comparação que vem no meu coração. Eu quando vejo algumas coisas, o meu coração se angustia. Senhor, tira isso, tira essa inveja do meu coração, tira essas coisas que estão sugando. O salmista Asaf, ele conta dizendo que quando ele viu a prosperidade dos ímpios, ele quase se desviava, porque ele começava a perguntar, por que o ímpio prospera e eu não? Porque aquele que serve a Deus anda bem e eu aqui sofrendo. As fascinações das riquezas, os prazeres. Irmãos, tem muitas coisas no mundo que são prazerosas.
mas começa a sugar a nossa força espiritual. Começa a sugar tantas coisas. E aí eu entendo o que um grande pregador no século XVIII, Oliver Cromwell, ele chegou a dizer que o mundanismo é tudo aquilo que esfria a minha afeição por Cristo. É tudo aquilo que tira o meu prazer pela palavra, o meu prazer pela oração, o meu prazer por Deus e pela sua santidade. Uma pergunta: o nosso coração está cheio de espinhos? Está cheio de coisas que estão sufocando a palavra? Cheio de ansiedade? Cheio de medo? Eu preciso pedir ao Senhor que me dê um direcionamento. Eu preciso ter cuidado. Pedir ao Senhor: Deus, me ajuda a limpar esse terreno aqui. Me ajuda a tirar essa erva daninha que está roubando as minhas forças. O problema não está na igreja. O problema não está no louvor. O problema não está nas pregações. O problema está exatamente no terreno. Está cheio de espinho, está sufocando, está impedindo você crescer. Você até tem raízes, mas está roubando. E aí alguém pensa assim: pastor, nós precisamos de motivação. Irmãos, eu já pastorei igrejas que o pessoal fala assim: pastor, nós precisamos de alguém para motivar a gente. Um dia eu falei assim: eu vou fazer um trabalho na igreja, chamar um rapaz de fogo. Eu chamei. Nesse dia a igreja estava lotada, no meio de semana. Só que o pregador não chegou na hora da pregação. Alguém falou assim: pastor, o carro quebrou e ele precisa de um socorro. Terminou o louvor e aí ele falou: pastor, o senhor segura aí, vai cantando, vai fazendo alguma coisa aí para segurar o povo. E eu cantava um corinho e eu disse: irmão, dá glória a Deus, irmão. Irmão, pensa num povo frio. Ninguém dava glória a Deus, ninguém faz nenhuma reação. E eu pulava, eu esbravejava, nada. Só que 40 minutos em desespero, dizendo: Deus, tem misericórdia, traz esse homem. E eu ficava só: irmão, cadê o pregador? Vai buscar esse homem. E voltava, e tentando. Aí o homem chegou, 9h30. Quando ele aparece com um terno colorido, aquele sapato brilhando. E eu olhei e falei assim: irmão, chegou o pregador. Pensa num avivamento. Só vi gente pulando, sapateando, glória a Deus. Só vi, eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu só falei, o pregador chegou. Aí o homem chegou, caminhando na igreja. E eu olhei e falei assim: meu irmão. Eu falei: agora? Aí eu tive coragem e falei assim: meu irmão, como você vai pregar 2 dias, você vai dar uma saudação de 5 minutos. Ele pegou 5 minutos. Irmão, naquela noite só vi gente sapateando, pulando, profetizando. Eu falei assim:
Aí eu voltei para casa com a crise. Eu falei assim, meu Deus, será que eu estou frio? Será que eu estou em pecado? Um homem em 5 minutos motivou, provocou todo esse rebuliço, e o povo saiu assim. Que culto, hein? Jeová, mistério! Ô terra! Aí, segunda-feira, todo mundo na carne. Os mesmos problemas, não mudou nada na vida da igreja. Pelo contrário, piorou. Irmãos, nós não precisamos de motivação. Podemos até trazer homens de Deus aqui, bons pregadores, mas não é para motivar você, não. O reino de Deus não consiste em palavras persuasivas, mas sim em demonstração do poder de Deus. É isso que nós temos que entender, irmãos. Eu não consigo viver um outro evangelho. Eu não consigo viver, a não ser esse evangelho da palavra, que é o poder de Deus para transformar, não é para motivar, não é para causar entusiasmo, mas para transformar. É a palavra que transforma. É isso que o Senhor está deixando bem claro aqui, a palavra que transforma. E quando essa semente, diz a palavra, ela cai em boa terra, uma terra trabalhada, sabe o que acontece? Começa a produzir fruto, a 100, a 60, a 30. Irmãos, observe bem, todas as sementes tiveram uma reação, menos a primeira. Os outros ouvintes ouviram, receberam, mas aqui o quarto ouviu, recebeu e frutificou. O Senhor quer uma igreja, o Senhor quer que você seja não apenas um membro da igreja, sentar nos bancos, não é isso. O Senhor fala assim, eu vos escolhi para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu preciso falar com o Senhor, Deus, quais são os frutos que eu estou produzindo? Quais são os frutos? Mansidão, fruto da alegria. Quais são os frutos que estão sendo produzidos? Ganhar almas. John Wesley entendia que frutificar era ganhar almas. Ele não ficava um único dia sem abordar uma alma e ganhar para Jesus essa alma. A gente precisa chegar para Deus e falar, Deus, não permita que eu venha viver uma vida inútil. Senhor, que essa palavra venha cair em boa terra. Você tem que sair daqui, mas sair impactado, sacudido. E falar, Deus, me revela, Deus. Me mostra algo. Eu já contei aqui a respeito de uma irmã com mais de 60 anos. Ela ouve uma mensagem, ela é impactada, volta para casa e fala, Senhor, como é que eu vou dar fruto? Olha a minha idade, já sou velha, já trabalhei muito. Aí ela ouve a voz
do Espírito falando assim: pega um telefone. Ela pega o telefone e ela falou assim: isso da minha cabeça. Ela pensou, digita o número. Ela digitou. Quando de repente ela bota no ouvido e alguém do outro lado pedindo socorro. Ela estava pronta para dormir, de camisola, e ela ficou assim assustada porque alguém estava gritando socorro. E ela consegue pegar o endereço e dizer: aguarda aí, segura um pouquinho aí que eu vou aí. Ela saiu desesperada, de camisola e tudo. Passa um táxi, ela dá a mão e o taxista era um diácono da igreja. E leva ela até o local. A pessoa estava se suicidando, a moça estava cortando os pulsos. E ela consegue levar aquela moça até o hospital, ser socorrida. Depois aquela moça se converteu e agradeceu pela atitude daquela mulher. Mas ela sai e fala assim: Deus, me ensina, me revela como produzir fruto no teu reino. Porque uns produzem diferente. Tem uns que é a 100, tem uns que é a 60, tem uns que é a 30. Se tem alguém produzindo a 100, não queira ser igual a esse alguém. Peça ao Senhor: Deus, eu posso produzir a 30, a 60, mas você tem que produzir algo. Você tem que frutificar. Então, esse ano é um ano dos 12 ministérios. Fala: Deus, me ajuda a sair da mesmice. O que eu posso fazer? Irmãos, servir a Deus, dons, não é apenas aqui na frente, não é apenas pregar. Você pode fazer as coisas mais simples. Até mesmo chegar aqui e ligar uma lâmpada, você está servindo. Até mesmo chegar, quando você chega aqui, irmãos, as coisas mais simples, olhar: não, tem um papelzinho aqui, eu vou limpar. Senhor, me mostra. Tem muitos dons. Você foi chamado para dar fruto. Não queira ser igual alguém que está produzindo 100 ou 60. Esse ano você pode chegar e falar assim: pastor, eu quero servir. Eu não sei qual é o meu dom. Chega aqui, fala com Lucas: Lucas, eu quero cantar. Vem aqui na frente, o pessoal vai orar por você, você vai cantar. Você pode até dizer: não é o meu ministério. Vai em outro ministério, faz um test drive. Marcelinho, eu quero mexer nesse som aqui. Vai lá, mexe, pede alguém para te ajudar. Eu quero trabalhar no data show. Eu quero trabalhar na recepção. Irmãos, quantas pessoas são transformadas ao chegar ali com um abraço, com um sorriso. Pastor, eu quero pegar o nome dos novos convertidos e eu vou ligar para eles uma vez por semana. Eu vou ler uma passagem da Bíblia e vou orar por ele.
Irmãos, tem muitas maneiras de servir. Um dia eu cheguei no congresso, levei lá um diácono, e o congresso tinha mais de 1000 pessoas, tinha 400 pessoas servindo. E quando eu cheguei naquele congresso, alguém chegou e falou: meu senhor, eu posso levar a sua mala? Pessoas com uma camisa assim: posso servir? Em que posso servir? Aí teve um rapaz que guardou o carro, e aí ele chega para a gente e agradecendo, e falou assim: eu quero agradecer, chorando, pela oportunidade que Deus me deu de olhar o carro de vocês. Chorando, dizendo: eu sou novo convertido, e me botaram aqui para olhar os carros, eu estou tão feliz. E eu saí dali e falei: Charles, você viu? Coisa linda. Aí um dia eu falei assim: eu vou fazer isso na igreja. Chega um rapaz que queria tocar baixo, toca muito bem. Aí teve um evento na igreja, falou assim: irmão, dá para você ficar olhando o carro lá fora? Irmão, esse rapaz falou assim: o que o pastor está pensando? Que eu sou empregado dele? Eu estou vindo para a igreja aqui, não é para ficar olhando o carro não, ser franelinha. Eu falei assim: Jesus, tem misericórdia de mim, Deus. Tchau, meu irmão, não precisa vir para cá não. Meu irmão, enquanto pessoas estão felizes para servir nas coisas mínimas, a gente está tendo pessoas resistindo. Ore a Deus. 2025 eu falei assim: Deus, a minha vida tem que ser diferente. É a 30, posso produzir a 60, posso produzir a 100. Então fala com Deus, Deus, coloca algo dentro de mim. Chega, chama os seus vizinhos, fala assim: eu quero abrir um GECEL aqui, eu quero fazer algo, meu Deus, quero servir. Chega de vida infrutífera, chega de conviver com esses fatores que estão limitando a sua vida com Deus. Eu louvo a Deus, tem pessoas procurando e falam assim: pastor, eu quero fazer diferente. Aqui tem, o irmão falou assim, não vou citar nome, quer fazer um GECEL de homens, chamar, buscar pessoas lá fora e trabalhar aqui. É isso. Mas vamos romper com esses fatores limitadores. Deus pode usar você aqui. Nós temos nessa igreja pessoas talentosas, pessoas cheias de graça. Começa a falar com Deus. Eu não sei se o Lucas pode vir na frente, o pessoal pode vir aqui na frente do louvor. Irmãos, eu tenho que